Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje é o nosso 21º dia do nosso devocional em família. E hoje nós vamos falar sobre o amor paciente. A paciência evita conflitos e aproxima corações. E para isso, nós vamos ler primeiro a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Falando sobre essa carta bem rapidinho, geralmente as pessoas quando leem esse capítulo, já imagina sobre o amor, né? Aquele amor de homem e mulher, aquela coisa toda. Mas não é bem assim essa carta. A carta estava falando sobre o amor ao próximo. E aí nós vemos que ele vai falar que o amor ele é paciente. Tá bom. Então vamos lá. Quando você sabe, às vezes as pessoas falam assim: "Ai, Senhor, dai-me paciência". Só que quando você sabe que você tem paciência, se não é quando você está enfrentando um momento em que você precisa exercer a paciência, senão você sai pisando duro, gritando e fazendo um escarcéu todo. Então nós precisamos entender que o amor, ele é paciente. Sabe aquelas pessoas que falam assim: "Fulano, faz aquilo ali para mim", e fica assim. Aí ela levanta, vai lá e já faz, porque ela não tem paciência de ficar esperando. Então, na família, nós precisamos ser pacientes, porque assim como os nossos dedos das mãos, da mão não é igual, os membros da família também não são. Tem aqueles que são mais rápidos, tem aqueles que são mais lentos. Como eu costumo falar, da, quando fala de família, eu gosto de usar a minha família. Então, nós sim, todos os cinco somos diferentes. Todos os dias de manhã, principalmente quando era domingo de manhã para ir para a escola dominical, era uma luta. Então minha mãe levantava todos nós bem cedo para a gente se arrumar, tomar café, para a gente ir para a escola dominical. Então às vezes eu, minha irmã e o mais novo ele era bem agitado. Então, porque o mais velho nessa época ele já era meio que dono de si. Então ele praticamente não ficava em casa. A gente fala que ele quase não morava em casa. Chegou uma certa idade, ele juntou com o pessoal lá, com os amigos dele, então ele sempre estava saindo, quase não dormia em casa no final de semana. Eu lembro muito bem que chegava domingo de manhã, minha mãe colocava nós ali, nós já estávamos prontos, tomávamos o nosso café e a gente tinha que ficar esperando o meu irmão cantor, que na época, haja paciência para esperar. Porque ele tomava um pouquinho de leite, colocava a chupeta e ficava lá. Gente, aquilo, a gente ficava assim, porque nós já tínhamos nos trocado, a gente já tinha tomado café, a gente já estava pronto, a gente estava ansioso. Sabe como que é criança quando está pronta, ansiosa para sair? E a gente ficava numa ansiedade para ir para a escola dominical, mas nós tínhamos que esperar ele naquela paciência toda dele, tomar um gole de leite, colocar chupeta e ficar ali degustando leite. Gente, e isso era todo domingo de manhã, tá? Então não era uma coisa assim que. Não, ele tava apreciando o leite dele. Não, todo domingo ele tinha que fazer isso. Então, todo domingo, isso, nossa, ai, que vontade que dava de chacoalhar ele. Toma esse leite logo, moleque, vambora. Gente. E os meus pais, às vezes, talvez você já deve ter perguntado, ela não tem mãe? Sim, eu tenho mãe, sim. É que a minha mãe, graças a Deus, ela ainda é viva, a irmã do coque, da oração. E o meu pai e o Senhor, há 4 anos, aproveu o Senhor recolhido. Então, a minha mãe, naquele momento, minha mãe tinha toda a paciência do mundo para esperar. Aí meu pai sentava e ficava lendo a Bíblia. Só que nós, pequenos, nós não tínhamos tanta paciência com ele, embora
naquele momento, eu sou a mais velha que ele, então tanto eu quanto a minha irmã, a gente ia pro quarto, a gente voltava, a gente ia de novo, a gente voltava, a gente olhava para ele, vamos logo, menino, toma esse leite logo, e sabe, e nós crescemos com isso, e nós ali, nós testamos a nossa paciência, mas nós tínhamos a paciência de esperar ele ter o momento dele. Aí quando ele terminava, aí escovava os dentes, aí todo mundo ia para a escola dominical. Entende? É isso que é você viver e ter esse momento, essa paciência, para que os corações dos irmãos, da família, se aproximem. Só que nos dias em que nós estamos vivendo, no século XXI, paciência é a coisa mais impossível que tenha acontecido nos últimos dias. Ninguém tem paciência para nada. Ninguém tem paciência nem para esperar o filãozinho que a moça acabou de falar, ó, tá terminando de assar. Poxa, tá querendo pegar o pão lá no forno já antes de ele terminar de assar. Ninguém tem paciência para mais nada. Nós vemos as pessoas, quanta brutalidade com as crianças, do jeito de falar, porque ninguém tem mais paciência com nada, com ninguém. Mas nós, conhecedores da palavra, vamos entender que o amor é paciente. Então, com amor, nós vamos ter paciência. Por mais difícil que seja, respira. Fala, Senhor, é agora que eu vou usar a minha carta da paciência. E resolva tudo na paciência, na calma, na tranquilidade. Lembrando que tudo isso é em amor. Persevere em amor. Tenha paciência, tenha tranquilidade e saiba que o Senhor é aquele que te ajuda nesses momentos mais difíceis. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.